E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Da discussão do que o mundo islâmico aceitou ou não, acho que o ponto fundamental de diferença do modelo político do Islã e do Ocidente é a capacidade de separar a religião da política. Certo. E isso não aconteceu lá. E não aconteceu por uma série de razões, porque a ideia de política ela estava conectada primeiro com famílias, com tribos e com a religião. E essa modernização de entender, que também foi uma modernização que no Ocidente demorou muito para acontecer. Na Idade Média. Mas em algum momento nós entendemos que esse era a chave do problema. Que a gente não podia deixar a religião... Estado laico, né? E aí o Estado laico, o Estado secular. Então você tinha que separar isso. E isso não aconteceu no Oriente Médio, até hoje. E essa é uma grande luta e uma grande dificuldade. E o tempo inteiro que a gente analisa a democracia, uma das grandes perguntas é possível se construir uma democracia liberal no sentido de liberalismo com L maiúsculo, não de Estado pequeno, mas Sim. liberal de todas as pessoas têm os seus direitos individuais, liberdades individuais respeitadas por leis neutras. É possível a gente fazer isso num Estado que é religioso? Tem como a gente confrontar as leis da religião com as leis da liberdade individual, com as leis do indivíduo, da pessoa? E, assim, a gente não conseguiu achar esse ponto, ninguém conseguiu achar e construir essa sociedade, nem no Oriente Médio, nem no Ocidente. Então, você tem uma disputa ou uma briga muito grande no Oriente Médio da religião não querer perder o espaço para o secularismo. Existe até um argumento, ou uma maneira de enxergar isso, que pode até ser legítimo a demanda deles, que é o seguinte: mas espera aí, o que é uma sociedade que não tem valores? E o que é a religião se não carregar ou organizar valores? Porque onde é que você aprende o que é o certo e errado em primeiro lugar na vida? Tá bom, em casa, mas as noções de certo e errado vieram das religiões. Sim. Ou seja, a moral, os valores vieram das religiões. E esse daqui é o berço das religiões monoteístas, né? Então você tem uma importância muito grande para a moral. E como que você vai criar uma sociedade? E essa é uma crítica à democracia moderna, por exemplo. Nos Estados Unidos essa discussão, na Europa, no Brasil. Mas a nossa política ela é imoral. Não o político em si, mas a nossa sociedade Sim. brasileira ficou imoral. A sociedade americana é imoral. Por quê? Porque ela perdeu os seus valores. Aí da onde que vem esses valores? Da religião. Então nós estamos se afastando demais. Então a crítica dos religiosos é o seguinte: mas espera aí, o mundo secular, ele não deixa de defender alguns valores. Mas eu acho que são os valores errados. Então até existe uma certa legitimidade na discussão. O problema é que experimentalmente, na prática, nós não vivemos nenhuma sociedade funcional onde os valores religiosos ou a religião estava embutida dentro da política que deu certo. Deu certo? Deu por um tempo e sem respeitar direitos de ninguém, fazendo maluquices, absurdos, massacres, perseguições, injustiças com muita gente. E isso não é mais aceitável. Pelo menos para uma sociedade que evoluiu, avançada, uma civilização moderna. Você vai dizer que a mulher não tem direitos? Não tem direito de se vestir como ela quer? Sim, você vai dizer que a mulher não pode se separar? Ou que se ela é violentada, ela é a culpada porque ela desonrou a família, como acontece no Afeganistão. Se uma mulher é atacada e violentada, ela é presa. Por que ela é presa? Porque ela desonrou. Teve o caso da menina que deixou um cacho aparecendo da vestimenta e foi espancada. Foi isso que começou os protestos. O que ele está falando assim, exatamente. A gente fala às vezes da história como se a história tivesse lá atrás e acabou a história. E a gente não está mais na história, a gente continua na história. Esse assunto ele é altamente a gente continua vivendo história. Se você voltar a 100 anos atrás, Há 100 anos atrás, guerra de trincheira era ok.
há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, a escravidão, era legal perante lei. Os aborígenes não podiam votar na Austrália. Os negros, os judeus e outras minorias sofriam preconceito legal nos Estados Unidos. Tinha um bairro legal. A escravidão acabou? Não. Então. Não. Mas a maior parte das pessoas no Ocidente enxergam que a escravidão é errada. Sim. Quanto que nos Estados Unidos, há 150 anos atrás, tinha muita gente que achava que a escravidão era ok. E tinha bairros em Los Angeles que judeus não podiam morar. Até a década de 20 e de 30. Não podiam morar. Não podiam. Um judeu não podia morar em Beverly Hills na década de 20. Estava escrito Jews and Black People, não podem morar. Então, assim, eu estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando do Afeganistão. Então, assim, isso há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Eu acho que a história vai progredindo em um certo momento. Eu vou dar um exemplo um pouco mais drástico da nossa era. Até 1973, eu acho, 74, na Suíça, as mulheres não podiam votar. 1974? Eu não lembro. Na década de 70, quando Israel já tinha uma primeira-ministra mulher, que foi a segunda primeira-ministra eleita no mundo democrático, a primeira foi na Índia, e a segunda foi em Israel, no mundo, na história, na Suíça, a mulher não podia votar. Aí ela ganhou direito a voto. Uma série de motivos sociais e tal. Então eu acho que quanto mais a gente avança na história, mais esses valores que a gente poderia colocar como valores universais, de universo, de direitos, e obviamente, quanto mais valores essa teoria, e se toda essa teoria está certa de valores universais, realmente, a discussão se ser gay ou não é uma discussão, porque é o direito do cara de escolher a sexualidade dele, da mulher e tal, não sei o quê. Enquanto que no Irã é legal você prender um gay e eventualmente só pelo fato dele ser gay. Então, e essa é a religião no Estado. É um crime? Então, é um crime. E esse é o ponto. Isso é a religião que está dizendo isso. Então, mas... E aí o que a gente... E aí, a interpretação da religião, né? Entendi, claro. Isso, não é que a religião... Mas é uma lei do Estado. Entendeu? Ou seja, o Estado ele não separou os dizeres religiosos dos dizeres do país, ou das regras do país. E aí tem um problema muito mais complicado que o tempo inteiro a gente é confrontado com ele no Oriente Médio, que é o seguinte: o Oriente Médio ou os países islâmicos estão corretos em manter a sua lei de acordo com a religião?